Olá, tudo bem? Sou a professora Raquel Stasiak, professora de Legislação Específica, e no Sejures da Dica de hoje vamos trabalhar um instituto muito interessante previsto no regime estatutário do Servidor Público do Estado do Rio de Janeiro, a suspensão preventiva. Sabemos que a suspensão preventiva é uma medida cautelar que pode ser ordenada pela autoridade competente durante um procedimento administrativo disciplinar no intuito de proteger a apuração dos fatos no processo administrativo disciplinar, haja vista que o servidor do Estado, ele começou a atrapalhar a apuração dos fatos, ele começou a atrapalhar a investigação durante o procedimento disciplinar. Daí que a autoridade competente poderá ordenar este afastamento preventivo, este afastamento provisório do servidor público do Estado durante um processo disciplinar, um procedimento administrativo disciplinar. A suspensão preventiva, ela sendo uma medida cautelar, ela determina que o servidor seja remunerado, né? Sendo uma medida cautelar e não uma punição, o servidor público do Estado deve ser remunerado durante este afastamento provisório. E aí temos um probleminha no regime estatutário do Estado. Nós teremos que ler o Decreto-Lei 220, artigo 21, parágrafo único, e também o Decreto 2479, artigo 145, inciso 1. O primeiro, sabemos que é o Estatuto do Servidor Público do Estado. E o segundo, o Decreto 2479, é o regulamento do Estatuto do Servidor Público do Estado. Essas duas normas compõem o regime estatutário do servidor público do Estado do Rio de Janeiro. O decreto-lei, ele tem força de lei e no ano de 2001 foi alterado por uma lei complementar, a lei complementar número 96 em 2001. Ocorre que esta alteração promovida por lei no Decreto-Lei 220 ainda não foi atualizada na redação do Decreto 2479. Então vamos analisar as duas legislações aqui. Primeiro, o Decreto-Lei 220, no artigo 21, parágrafo único, dispõe que, na hipótese do artigo 59, o recebimento do vencimento e vantagem será proporcional ao tempo de serviço, ressalvado o direito à diferença se absolvido ao final. Quem disse isso, quem determinou essa nova redação, foi a Lei Complementar 96 de 2001. Bem, o artigo 21, parágrafo único, dispõe que, na hipótese do artigo 59, então você terá que ir para o artigo 59 e você verá que o 59 trata da suspensão preventiva. Então podemos ler assim: na hipótese da suspensão preventiva do servidor público do Estado, o recebimento do vencimento e vantagem será como proporcional ao tempo de serviço. Esta redação, ó, será proporcional ao tempo de serviço. Redação conferida ao artigo em que ano? 2001, pela Lei Complementar 96. Ocorre que esta alteração que ocorreu no Decreto 220, ainda não foi atualizada no Decreto 2479, que é o regulamento do Estatuto, onde no artigo 145, inciso 1, você vai ler o seguinte: o funcionário deixará de receber 1/3 do vencimento e vantagem durante o afastamento por motivo de uma suspensão preventiva. Então, durante uma suspensão preventiva, o servidor do Estado deixará de receber 1/3, recebendo, portanto, 2/3. Ora, então, de acordo com o decreto 220, o servidor recebe proporcional ao tempo de serviço.
nos termos do decreto 2479, ele recebe 2/3, porque o artigo diz que ele deixa de receber 1/3, ou seja, esta é a redação antiga, que ainda não foi atualizada no decreto 2479. E aí temos um problema nos concursos, porque as bancas, elas podem cobrar o decreto-lei 220 e o decreto 2479. Então vamos lá. De acordo com o decreto-lei 220, durante uma suspensão preventiva, o servidor do Estado receberá proporcional ao tempo de serviço. De acordo com o decreto 2479, o servidor receberá 2/3, porque ele deixará de receber 1/3, tá? Eu até selecionei uma questão aqui para te mostrar. Essa questão foi exigida no concurso para notário e registrador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro em 2002, e a questão diz o seguinte: no caso de uma suspensão preventiva, de que trata o artigo 59 do Decreto-Lei 220, o funcionário deixará de receber 1/3 do vencimento e vantagem, deixará de receber 2/3, deixará de receber a integralidade da remuneração, receberá o vencimento e vantagens proporcionais ao tempo de serviço ou deixará de receber os vencimentos e vantagens do dia em que não compareceu ao serviço. Então, pelo Decreto-Lei 220, a resposta é letra D de dado, receberá o vencimento e vantagens proporcionais ao tempo de serviço. Agora, se no enunciado indicasse o decreto 2479, a resposta seria letra A, deixará de receber 1/3 do vencimento e vantagem. Aqui, no caso, tivemos como o gabarito D de dado. E também pode cair na prova o seguinte: não mencionar o decreto, simplesmente perguntar: o servidor público do Estado, no caso de uma suspensão preventiva, receberá? E aí, qual seria a alternativa que você vai marcar? Letra D de dado, porque entre a regra do Decreto-Lei 220 e a regra do Decreto 2479, qual foi atualizada mais recentemente? Decreto-Lei 220. Então, durante uma suspensão preventiva, o servidor público do Estado receberá proporcional ao tempo de serviço. Só responda que receberá 2/3 ou deixará de receber 1/3 se no enunciado da questão expressamente cobrar o decreto 2479, regulamento do nosso Estatuto do Estado do Rio de Janeiro. E para finalizar nossa dica de hoje, esta foto, esta imagem. Quem é você? Você é esse sujeito aí. Esse sujeito que se deparou em algum momento da tua vida, dos estudos, da tua trajetória rumo à tua aprovação, você se deparou com essa bifurcação. Desistir, que às vezes até parece um caminho, mais tranquilo, um caminho mais fácil de transcorrer, ou buscar a nomeação. Então, quando aparecer essa bifurcação na sua vida, você tem que pegar o caminho da nomeação. Não pegue o caminho do desistir, porque se você buscar o caminho da nomeação, não tem outro caminho a percorrer. Você vai atingir o teu objetivo, você será nomeado nesse cargo público. Então, regra para passar em concurso público: nunca pegue o caminho do desistir, tá bem? Até!